Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, recebemos os vereadores de Santos, Bruno Orlandi. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. É um prazer, uma satisfação estar aqui no Bom Dia Baixada, sempre trazendo informação construtiva para a nossa cidade, que a gente possa aqui esclarecer e tirar algumas dúvidas do quando anda os projetos aqui em Santos. Sem dúvida nenhuma. E também Fabrício Cardoso. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Nathalie. Te agradeço de antemão o convite, sempre uma honra estar aqui. Ainda mais um dia tão especial como o de hoje, Dia das Mulheres. Tenho certeza de que ser entrevistado, fazer um bate-papo com alguém como você vai ser, assim, muito prazeroso nessa data, né, Bruno? Na verdade, Fabrício, acho que tinha que inverter. A mulher na bancada é a Nathalie. Nós devíamos entrevistar a Nathalie essa manhã. Olha, eu acho que vamos deixar como tá? E a partir de agora você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu não posso começar o Dia da Mulher com dois homens na minha bancada, dois políticos, representantes do povo, sem perguntar por quê. Apesar de existir mulher na política, ainda essa presença é tão tímida. Nós sabemos, Nathalie, que é uma questão histórica e que tem mudado dia após dia, como tem que ser. A verdade é essa, a mulher tem ocupado cada vez mais o seu espaço, é importante que ela possa ocupar esse espaço, ela representa uma parcela significativa da população e tem um olhar, como todos nós sabemos, diferenciado para tudo que toca. Então, é importante sim que a gente possa estimular, incentivar cada vez mais a mulher a participar de todas as questões do país, inclusive as questões políticas. Eu vejo com bons olhos, infelizmente ainda não ocupa todo o espaço que necessita, é um percentual pequeno ainda, mas pelo menos nós temos algumas leis que garantem isso. Por exemplo, 30% dos candidatos de um partido tem que ser do sexo feminino. É importante essa garantia porque os partidos começam a buscar novas lideranças do sexo feminino. Isso é importante que a gente tenha essa garantia. Então, eu vejo com muito bons olhos a participação da mulher e que fique hoje uma forma de incentivo de Internacional da Mulher para aquelas que estão nos assistindo, que gostem de política, que queiram participar, que participem ativamente, porque a política precisa de vocês. E precisa mesmo, né, Fabrício? Precisa. O Brasil ocupou hoje a 115ª colocação no ranking do Banco Mundial. Então, acho que o número de mulheres na política, né, principalmente no legislativo, eu acho que a gente tem que dar passos maiores nessa direção. Tenho certeza de que o Bruno, assim como eu, se sente muito honrado de ter duas excelentes mulheres ali na Câmara. Sem dúvida, Audrey e Thelma. A Thelma ali com toda aquela bagagem, né, como o Bruno Sim, sempre fala, nossa sempre prefeita, né, a professora Thelma de Souza, e a Audrey, uma menina, a gente fala menina, tem 43 anos, né, mas está entrando agora, não pode falar idade. Extremamente engajada, eu acho que... exemplo, eu acho que de mulher que funciona e funciona muito bem, assim como a professora Thelma, e que fazem a diferença na Câmara, né? E que motivo, né? Acho que as mulheres, até acompanhando as sessões plenárias, pensam assim, nossa, me sinto representada. E que isso motive cada vez mais, porque eu acho que 10%, que é a média, né, das mulheres na vida pública e na política, é um número muito pequeno. É muito pequeno. Vou ficar muito feliz se no próximo mandato isso aí atingir pelo menos a metade. São 21 cadeiras, no mínimo 10, 11 mulheres ali. Tenho certeza de que... Seria lindo, seria maravilhoso. Mudaria a condução da casa. Naquela casa. Né? Com Sem certeza. dúvida nenhuma. Eu acho que, Bruno, você colocou uma questão muito importante, que é a questão da cota, né, dos 30%. Só que o desafio é permitir que essa cota, de fato, represente a participação da mulher. Né? Porque não adianta ter uma cota e a mulher ser figurante Exatamente. na política. Exatamente. Como que a gente consegue mudar essa mentalidade? Isso tem que estar incutido dentro dos partidos mesmo, né? Sim, é verdade. Muitas vezes você tem dificuldades em achar mulheres que queiram, por exemplo, se candidatar. Às vezes você acaba colocando, os partidos acabam colocando mulheres porque incentivam, porque vejam nela um potencial, mas muitas vezes há falta daquela que queira participar. Então a gente tem que buscar. Eu vou dar um exemplo aqui que não é na política, mas que tem feito um excelente trabalho, que é a Coronel Silvia, comandante do 6º Batalhão. Sem dúvida. Um exemplo de mulher, eu vi uma palestra dela no início da semana, faz um trabalho fantástico à frente do 6º Batalhão, e é importante que as mulheres, por exemplo, se espelhem nela.
vão buscar uma posição de liderança, ali não é o caso da política, mas é uma autoridade, enfim, a maior autoridade da Polícia Militar na cidade de Santos, tem feito um excelente trabalho, e a mulher é a primeira mulher que comanda o 6º Batalhão, que é a história da nossa cidade. Então eu acho que isso, são exemplos como esse que vão incentivar as mulheres a cada vez mais galgar esse espaço, e quem hoje faz parte dos partidos tem que garantir essa participação, tem que dar estrutura, tem que dar toda a forma para que ela possa se candidatar, ou que ela possa participar ativamente, porque se não for assim, as mulheres não vão conseguir compensar esse erro histórico que existe no país. A vereadora de Praia Grande, a Janaína, esteve conosco no começo dessa semana e ela disse justamente isso. Não adianta achar que sola de sapato elege e resolve o problema de um candidato quando ele é candidato. É preciso ter estrutura, né? Claro. Na verdade, você tem que ter dedicação, estrutura, enfim. E quando a gente fala das mulheres, como o Bruno acabou de mencionar, infelizmente isso acaba sendo uma cota. Sim. E às vezes nem elas acreditam no poder que têm. É verdade. Eu falo isso pelo PSB, algumas amigas minhas saíram candidatas e com pouquíssima estrutura conseguiram 600, 700 votos, o que é muito bom numa primeira candidatura. Então talvez, se houver um maior engajamento, tenho certeza, e estrutura, é claro, a gente fala, estrutura mínima partidária, né? Exato, acho que a gente tem que colocar, talvez todos que estão em casa não acompanhem isso, mas quando nós falamos de uma estrutura, há necessidade de um advogado assinar a campanha, há necessidade de um contador, existem muitas questões técnicas que as pessoas que nunca participaram, normal isso, desconhecem. E a mulher, quando entra, também não desconhece, também desconhece isso como homem. Claro. Então, há importância de profissionais técnicos que garantam o mínimo de estrutura que um partido pode proporcionar para que essas mulheres saiam e que a gente tenha, de fato, uma representação feminina como deve ser feita. Como o PSB e PSDB trabalham para que esse cenário mude? Eu vejo o PSB, sempre que faz as convenções no PSB Mulher, cada vez reunir mais mulheres para discutir não só a questão política local, mas sim a posição da mulher dentro do partido. Isso eu acho muito importante. Sei que o PSB também faz esse tipo de trabalho. E enquanto vereador, eu até brinco, meu gabinete ele é, na sua grande maioria, composto por mulheres. Olha que bom! A maioria absoluta, na verdade. E eu brinco com elas porque, além da sensibilidade, né, são muito competentes, técnicas, e eu vejo que, às vezes, elas vão despontando algumas coisas, assim, algum sentimento mais engajado, e eu falo, olha, se vocês tiverem essa condição, estou falando até agora, fugir um pouco do PSB, mas se vocês gostarem, vocês têm total apoio meu para numa próxima saída, independente de estarem comigo, melhor ainda, a gente vai caminhar juntos, né, em busca de um único objetivo. Então, assim, eu acho que eu, Fabrício, costumo incentivar constantemente a minha equipe, costumo incentivar as minhas amigas, e vejo que o PSB tem exercido um papel muito importante nesse segmento. A gente, por ano, cerca de 4 ou 5 reuniões são feitas exclusivamente para mulheres. Isso é muito bacana. E a participação das mulheres tem aumentado muito nessas reuniões? Elas têm até gostado porque, no caso, o PSB Mulher, como ele que promove essas reuniões, eles usam temas, né, assuntos ali que são muito pertinentes e acabam atraindo as mulheres, tanto pelo assunto que às vezes não é político e lá se transforma, né, assim, demonstrando o interesse maior, né, no partido e assim já afiliando naquele momento outras pessoas que começam a se interessar também e cada vez vão trazendo mais mulheres para o partido. Isso é muito importante porque a gente vai ter uma quantidade melhor e talvez mais qualificada de mulheres numa próxima eleição. Sem dúvida. O PSDB age assim também? Da mesma forma, o PSDB ele se dividiu em secretariados internos e um desses é o PSDB Mulher. Então, tem que ser feito esse trabalho. Uma das ativistas grandes dentro do partido é a Ana Bianca, sempre fez um trabalho conhecidíssimo na região, faz essa diferença. E o Fabrício falando aqui, eu retorno da mesma maneira. Meu gabinete também composto, na sua maioria, por mulheres. Bom, verdade, que bom, verdade. Que bom. Fica aqui até um beijo a todas elas, porque fazem um trabalho diferenciado. Acho que são mais criteriosas, não são? Eu acho que toda mulher... Mais detalhista. É detalhista e quando ela se compromete a fazer aquilo, não tem o que impeça dela chegar a alcançar aquele objetivo. Então é importante, e a vida política, a gente fala de candidatura, lógico, mas não se resume só a isso. Se nós pensarmos, por exemplo, no executivo, em trabalhos técnicos, a gente brinca que candidatar é muito complicado, mas o bastidor também é. Aquele que assessora ou aquele que faz o trabalho mais técnico. E eu quero dar um exemplo aqui na Prefeitura de Santos. Renata Reis, a doutora Renata Reis, chefe da Procuradoria Municipal, Procuradora-Geral, faz um trabalho espetacular, extremamente técnica, conhece muito, e falo porque sou da área, sou advogado também, vejo o quanto ela conhece. É um grande exemplo.
extremamente comprometida. Então, esse tipo de exemplo fica para a gente e para todas as mulheres. Não precisa só se candidatar, pode trabalhar na área política de outras formas, porque o município, o estado, o país precisam dessa participação. E no fundo e no fim da história, você acaba fazendo o que todo político deve fazer, servir, né? Exatamente. E a mulher serve muito bem, já vem dotada do dom de Deus, que é gerir a vida, né? Perfeito. Então ela serve muito bem. Agora falando um pouquinho de política de uma maneira geral. Como vocês, cada um dentro do partido, um é PSB e outro é PSDB, e hoje PSB e PSDB vivem aí um momento bastante delicado. Como é que vocês estão enxergando o caminhar dessa história? Hoje, possivelmente, a gente possa ter a presença do Dória no Guarujá, que já manifestou a vontade, quer sair pré-candidato pelo PSDB ao governo do Estado, e temos Márcio França, sentado, né, na cadeira de governador a partir de abril. Havia antes um consenso, hoje esse diálogo já é outro. Como é que vocês estão enxergando esses bastidores? Olha, eu acho que a continuidade do Márcio França, a tentativa dele é totalmente legítima de se candidatar, é natural, né, foi algo que foi acordado lá atrás, à época do governo do Estado, né, conversando com o Geraldo Alckmin. E talvez para o PSB, eu entendo também o lado do para o PSDB, eu entendo o lado do Dória tentar ser candidato, porque São Paulo, eu acho que é o que move o país, na verdade, né? Então, há essa questão com relação à sucessão, se o PSDB vai querer apoiar um candidato do PSB, algo que a gente não está conseguindo ainda enxergar. Acho que no curto prazo agora isso vai ser... Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Mas, Tem que ser. Exatamente. E aí também a gente tem a questão de presidentes, né? Sim. Então, eu não sei como vai ficar também, por enquanto o PSB não manifestou algo concreto com relação a isso. Há nomes bem interessantes, como por exemplo o Joaquim Barbosa, mas isso está ficando muito em cima já, e a gente já não acredita que haja tempo hábil para se trabalhar de se nisso. lançar um candidato. Mas tudo bem, a gente está acompanhando aí a executiva do partido, a gente tem certeza de que o que vier vai ser o Eles mais pretendem, coerente. não lançando, apoiar o PSDB? Você acha isso possível? Olha, uma das conversas que a gente recebe nos grupos da executiva estadual, municipal, de que caso o PSDB não lance nenhum candidato à presidência, ele venha apoiar o candidato escolhido pelo PSDB. E aí o PSDB fica numa saia justa ainda maior, né? Na verdade, eu acho que o Fabrício foi muito feliz quando colocou essa questão da presidência da República. Hoje tudo gira em torno às composições partidárias que vão ocorrer por todo o país. Sim. Não tem saída. O governador Geraldo Alckmin é o nosso pré-candidato, obviamente, à presidência da República, faz um bom trabalho. Direito e mérito, né? Exatamente. Acho que é uma consequência do trabalho dele. E, obviamente, passa pela mão do PSB, que tem uma representatividade enorme no Brasil. E no estado de São Paulo não é diferente. O vice-governador Márcio França hoje faz um trabalho ímpar também, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. É legítimo para pleitear da mesma forma essa passagem, afinal de contas ele será o governador em exercício. E o prefeito Dória hoje tem essa vontade, tem colocado isso publicamente, ainda que legítimo, há um mandato, o terceiro maior orçamento do país. Então, é uma situação muito delicada, porque não basta hoje ter a vontade de querer ser o governador. Claro. Além de passar, obviamente, pelo pleito popular, existe a composição partidária, não dá para que a gente queira tudo, olha, o município de São Paulo, o estado de São Paulo, a presidência da República, todos esses aspectos, porque não se governa nada sozinho. Sim. Há necessidade de composição, até porque governar é representar a população, é fazer escolhas, mas essa escolha é pluri. Você tem que observar os diversos lados. O PSDB representa uma parcela, o PSB representa outra parcela, o homem representa uma parcela, a mulher representa outra parcela. Então é importante que a gente tenha clareza na hora de fazer essa escolha, que até o presente momento ainda é indefinida. É indefinida. Você, como... e eu vou te fazer uma pergunta, se você se sinta à vontade para respondê-la ou para não respondê-la, Já ok? percebi que é capciosa. Na sua opinião, enquanto filiado ao PSDB, você acha a ideia do Dória, enquanto prefeito de São Paulo, cumprindo o seu primeiro mandato na vida pública, adequada? Ele não cumprir
até o final, pelo menos o primeiro mandato da vida pública dele, e se lançar ao governo do Estado? Você acha isso uma estratégia adequada? Me incomoda um pouco o sair do mandato. Eu não tenho dúvida que ele tem capacidade para ser governador do Estado de São Paulo, prefeito, obviamente, como é do estado da cidade de São Paulo. Esse tipo de dúvida não trago hoje. A dúvida que eu tenho é o sair do mandato popular. E é o primeiro, né? Essa é a dificuldade. A gente vê com muito receio esse tipo de circunstância. Eu não estou dizendo aqui que seja certo ou errado, mas causa preocupação. Claro. Há, de fato, um compromisso, às vezes é um momento, às vezes a população clama para que seja feita essa construção, essa saída para uma vaga maior no estado de São Paulo, pelo número de representantes. Mas fica a minha preocupação. Eu não sei se hoje esse é o melhor caminho. Acho que o PSDB tem que discutir isso internamente, tem que conversar se de fato haverá um candidato pelo PSDB ao governo. Tem que ser discutido se de fato o Dória é o melhor nome hoje, por conta de possuir um mandato, não pelo conhecimento que tem, porque isso é indiscutível, ele tem a capacidade e aprovou. Mas existem excelentes quadros também dentro do próprio PSDB. Claro. Então, esse tipo de discussão tem que ser levada à tona para que a gente possa chegar no momento final, e que está chegando esse momento, e posicionar. Até porque o PSDB faz um bom trabalho no governo do Estado, tem aí anos à frente levando os maiores índices do Estado, a melhor economia, a gente tem conseguido travar um bom exemplo para o Brasil e o Estado de São Paulo tem que continuar assim. Então, que a gente possa conversar e ter hoje, seja como candidato principal, seja como coligado, um nome que possa, de fato, continuar esse trabalho dentro desse momento que o país vive. Até porque, num processo eleitoral tão curto, a coligação, ela... Fundamental. Fundamental, né? Ela garante maior tempo de exposição e, embora a gente hoje tenha as redes sociais, que são grandes aliadas e certamente serão as principais aliadas nessa campanha eleitoral, a televisão ainda é muito impactante, né? Muito importante, nunca pode ser descartada, né? Até porque é algo que chega mais fácil em todas as casas. Esse horário eleitoral, entre aspas, gratuito, ele acaba trazendo informações e mostrando quem é aquele candidato, os planos de governo que ele pretende estabelecer. É algo fundamental e só é permitido se fazer isso através de acordos, não adianta, né? Se não houver essas junções, por exemplo, o Márcio França, com essas costuras que ele tem feito, com os pequenos e médios partidos, tem maior tempo de televisão. Então, isso você vê o quão importante é que seja negociado para que possa divulgar o que se pretende ser feito. E se me permite, eu acho que tem uma questão que o Márcio, no nosso caso aqui, ele acaba saindo na frente. Ele é da região. Ele é da região, ele é filho da terra. A nossa preocupação é o quanto haverá um olhar para a Baixada Santista. Todos nós sabemos da importância de investimentos estaduais e nacionais quando se tem um orçamento apertado como os municípios têm. Sem dúvida. Talvez isso, para nós aqui da Baixada Santista, seja um diferencial. Sem dúvida nenhuma. Algum de vocês sai candidato nessas eleições? Não, de forma alguma. Na verdade, também, eu sempre questiono isso, né, de outros amigos que pretendem se lançar a deputados, sendo que estão no primeiro mandato. Eu acho que a gente tem não só o aprendizado, né? Eu acho que num primeiro mandato, por mais que você conheça a teoria da coisa, a prática só vem com o dia a dia, com o caminhar. E é muito cedo, fora o compromisso que você tem. Eu acho que a questão do compromisso com a população... É um voto de confiança, É um voto de confiança. E quando você pede a confiança, você pede o eleitor. Você foi eleito ali para ser vereador. Eu acho que principalmente no primeiro mandato, você tem que cumprir de ponta a ponta. Talvez num segundo mandato, já com experiência, e já deixando claro desde o início que se houver uma melhora na votação, se você sentir que a população deseja que você cresça politicamente, tenha teoricamente mais poderes para poder ajudar a cidade de outras formas, aí você caminha junto nesse sentido. Agora, parar no meio do primeiro mandato, né, Bruno, eu acho que não é nem um pouco viável, porque você quebra a confiança daqueles que depositaram em ti um voto para mudança, para vereança, para o Legislativo Santista. Exatamente, eu vejo da mesma forma, eu acho que o compromisso com o vereador eleito, em exercer o seu mandato, em fazer aquele trabalho. Não vejo descompromisso em, eventualmente, ele suprir uma outra função. Acho que o governo faz parte disso. Agora, sair candidato para um outro cargo num primeiro mandato, eu acho que é um pouco a mais. Eu acho que o vereador tem a condição. Eu e o Fabrício estamos na Câmara hoje, enfim, tentando, né, trabalhar todos aqueles desafios que a gente encontra, que não são poucos. Que não são poucos, então, exatamente. Sair daquele plenário hoje para tentar um novo cargo eletivo, não creio que seja o momento, não o farei, e tenho certeza que o Fabrício também não. Enfim, acho que a gente está ali para um compromisso maior. Sem dúvida, representar e honrar o voto que foi conquistado nas urnas. Com certeza. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue conversando com os vereadores de Santos, Bruno Orlandi e Fabrício Cardoso. Não saia daí.
O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco com as notícias da região. Você já reparou a quantidade de barulho que houve durante o dia? Pois é, a poluição sonora pode trazer danos permanentes à audição. Veja na reportagem de Fabiano Roma. Todos os dias somos bombardeados por sons. E não é só na rua, não. O zumbido do ar-condicionado. A cadeira que arrasta. O telefone que toca. E a porta batendo. E se tudo acontecesse ao mesmo tempo? O nosso ouvido tem grande sensibilidade para ruídos e também para frequências. Isso quer dizer que ouvir um mesmo barulho durante muito tempo pode sim prejudicar a audição. Sem falar que um ruído te irrita, te dá dor de cabeça, tira sua concentração e pode até prejudicar o sono. É o que explica o médico Marcos Augusto Versese. A audição tem limite. O ouvido ele tem um limite que começa a sentir lesões no ouvido. A partir de 80 decibéis você já começa a afetar a função da audição. E também, se você ficar por longos períodos exposto a um ruído, mesmo que ele seja um ruído de baixa intensidade, você também pode gerar uma lesão na sua audição no futuro. Mas tem uma situação que pode prejudicar ainda mais. E é fácil de encontrar. Tem gente que não desgruda do fone de ouvido. E o volume? Bem alto. Não prejudica, não? Não, até agora tá tudo certo. Acostumou até? Acostumei já. E para caminhar na praia, tem aqueles que não dispensam o fone. Eu procuro usar sempre num volume que eu possa estar ouvindo o ambiente externo e não prejudicar meu ouvido. Consciente, né? Consciente, com certeza. Volume baixo ou alto, o médico explica que o uso do fone tem limite. E é curto. 1 hora é o tempo máximo que a gente recomenda que você use o aparelho de som sem interromper. Você deve fazer uma pausa de descanso. As células auditivas que fazem a transdução do som da energia mecânica para a energia eletroquímica do som, elas são muito sensíveis à vibração constante. Se você usar por um tempo prolongado o som, essas células sofrerão fadigas e romperão. E isso vai gerar uma lesão. Essas células não se regeneram, então vão ficar com sequelas, podendo comprometer a qualidade da sua audição. A verdade é que é muito difícil a gente fugir dos barulhos. Se isolar, não dá. Uma alternativa, então, é procurar descansar a audição. E um jeito bem bacana de fazer isso é vir até aqui à praia, procurar um lugar para relaxar, soltar os pensamentos e ficar só ouvindo o barulho do vento e do mar. Who's to say what's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. É muito bom fazer o exercício de descansar o ouvido. Mas, Fabrício, barulho é uma reclamação que chega com frequência no seu gabinete, né? A gente viu na reportagem que prejudica o ouvido, prejudica a saúde e muitas vezes afeta o sono, né? Com certeza. Na segunda passada, na última sessão plenária, eu apresentei mais um requerimento cobrando respostas acerca desse tipo de problema, na verdade, do que a fiscalização tem feito de fato para evitar que isso continue acontecendo. A gente vai lembrar que há pouco tempo tinha aquele problema com os pancadões na Zona Noroeste. Sim. Não sei se vocês já foram, mas quando me marcam, até isso eu passo lá para ver o que é e é insuportável. Imagina 4 horas da manhã, aquele som absurdo. E também ali no Imbaré, no Boqueirão, as pessoas acabam indo para a faixa de areia e colocando caixas de som, deixando o carro com som elevadíssimo aí durante a madrugada. E ignoram total a lei do silêncio, né? Além de ignorar, onde vai o respeito ao próximo, né? Exato. É por isso que eu cobro o quê? Como é que estão sendo feitos esses procedimentos para fiscalização? Quem está, a semana eu sei que ela tem o decibelímetro, né? Então,
os fiscais estão de prontidão, aos finais de semana principalmente, feriados, nas madrugadas. Eu questionei lá quais foram as últimas medições feitas, quais foram as últimas autuações feitas, porque é impossível, com a quantidade de reclamações que eu recebo no gabinete, que nada esteja acontecendo. Chega no local, porque às vezes o que eles dizem? Chegam no local, subtraem as caixas ou pedem para baixar o volume, vão embora e voltam de novo, segundo os municípios falam. Pedir para baixar o volume... A gente precisa... É para inglês ver, né? É lógico, a gente precisa de pulso firme e saber de fato o que está acontecendo. Que haja, então, rondas ali mais constantes da Guarda Municipal, que a semana, assim que vier essa resposta do requerimento, a gente vai poder saber de fato o que está ocorrendo para poder dar continuidade. A cobrança, que a gente sempre fala, ela não para num primeiro instante. Você tem que ter um embasamento daquelas respostas para poder dar continuidade e exigir que aquilo de fato ocorra. Convocar uma audiência pública novamente com a Guarda Municipal, com os representantes da Guarda Municipal, da Secretaria do Meio Ambiente, de posturas, enfim, quem tiver ali envolvido, quem puder contribuir para que a gente consiga resultados de fato. E não, como você falou, para inglês ver. Olha, a gente passou no local, a gente tem aqui o número da ocorrência. Não adianta passar no local. Não adianta passar no local e pedir para baixar. A pessoa vai baixar, a hora que você virar as costas, ela vai aumentar. Tem que resolver. Imagina, a pessoa, tem gente que acorda ali 5 horas da manhã. Exato. E até às 6 horas tem o barulho na praia e não é. Às vezes, alguns podem estar, alguns espectadores podem estar aí pensando em barulho de conversas na praia. Não é esse o fato, é som alto mesmo, é falta de respeito. Não tem nem o que falar, a gente tem que acabar com isso de vez. Né? Aí outros falam, na postagem comentam às vezes, Fabrício, uma cidade velha não é cidade velha, uma cidade onde tem que ser respeitada a lei do silêncio. Ponto. Qualquer cidade a lei do silêncio. Não significa que é porque aqui tem mais idosos que está se pedindo para que as pessoas deixem de se divertir. Se divirtam com responsabilidade, respeitando o limite do próximo. Seu limite acaba quando começa do outro. Né? É exatamente isso. As pessoas têm que ter a responsabilidade nesse sentido. Lógico que todo mundo pode se divertir na venda da praia. A gente acabou de ver o Negrelli passando, andando, caminhando, isso é importante. Agora, fazer pancadão no meio da madrugada é um desrespeito ao trabalhador, aquele que vai estudar logo manhã cedo. A gente fala tanto da educação. Como é que a pessoa vai estudar se às 7 horas da manhã está escutando pancadão, não conseguiu dormir a madrugada inteira? Se tivéssemos uma educação de qualidade, esses problemas não existiriam, né? É o pressuposto, né? É a base, é a educação que transforma. E então, nesse caso, e eu acho que o Fabrício está coberto de razão, que a gente precisa, sim, a audiência pública, trabalhar em cima, para que sejam efetuadas forças-tarefas. Faz uma equipe multidisciplinar, avalia, vai até os fatos, lógico que às vezes é muito complicado, você tem milhares de pessoas envolvidas, não é tão simples, mas os profissionais têm habilidade para isso, para que eles vão até o lugar, façam essa força-tarefa e, se necessário for, apreendam os equipamentos de som, a tecnologia é bem-vinda, mas para bons fins. Esse apoio da Polícia Militar, né, se de repente a gente está falando de um pancadão, de milhares de pessoas, esse apoio da Polícia Militar para que possam intervir, né? É importantíssimo. E às vezes a gente pensa que só o pancadão traz milhares de pessoas. A orla da praia... Milhares de pessoas. Com uma simples caixa de som, um carro aqui, mais alguns amigos ali na frente, ela já proporciona essa reunião. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, e eventualmente, se necessário, uma força-tarefa que possa fazer a diferença e eventualmente aprender, responsabilizar. O Estado está aqui para isso, é para fazer de fato essa cobrança, para que a gente possa viver em comunhão todos aqui. E falando em força-tarefa, aproveitando o gancho do Bruno, eu questionei, solicitei ao secretário Delbel que fosse feito, assim como em Sorocaba, uma força-tarefa também com relação a essas motos que andam com escapamento aberto. Lá perto da minha rua, Rua Clóvis Bevilacqua, passa lá pelo menos umas 3 vezes por semana, 2, 3 horas da manhã. Então, é um absurdo, e se durante o dia já é praticamente insuportável, à noite eu acordo, minha filha acorda, uma criança de 5 anos, é um absurdo. Em Sorocaba eles fazem uma força-tarefa constante, que é a Guarda Municipal, a CT e a Polícia Militar. E ali, com o decibelímetro, eles conseguem verificar o problema com esses escapamentos, e já autua, já recolhe a moto. Tem que ser assim, não adianta, né? Se depender, a CT ela não tem a força para parar, nem a Guarda. Então você precisa da Polícia Militar para fazer isso. Tem. Aí, uma das forças tem o decibelímetro, então você consegue em conjunto, realmente, sanar, porque se você começa a fazer constantemente esse tipo de procedimento, uma hora o pessoal fala, poxa, não vale mais a pena fazer isso. E olha só que situação que a gente chega. Tem toda a razão, Fabrício, acho que tem que aprender mesmo, é um absurdo, é um incômodo, tem que realmente tirar para o cidadão possa descansar na sua casa e trabalhar no dia seguinte. Mas a que ponto a gente chega? Nós temos que tirar um policial militar que faz um trabalho de repressão ao crime, que vai à periferia muitas vezes, que vai à hora da praia, que vai em todos os lugares. E aí a gente volta à educação. É exatamente esse o ponto. Por quê? Porque alguém tem que ter um escapamento furado ou aberto para seu bel prazer incomodar os outros. Quer dizer,
Não tem explicação para isso, não tem um raciocínio lógico. E aí você tira um policial militar treinado para que possa fazer a segurança, porque tem que parar esse tipo de pessoa que quer fazer barulho na noite, na madrugada, enfim, perto de hospitais. É lamentável, a gente tem que fazer. Mas você acaba tirando a força policial, que está ali garantindo a segurança. Os nossos índices criminais da Baixada, principalmente em Santos, baixaram nas últimas décadas, a gente tem conseguido bons resultados, mas você tira um policial para aquilo. É necessário? Tem que ser feito? Tem. Mas se tinha educação aqui atrás, há 30 anos atrás, a gente estaria numa condição diferente hoje. E já que a gente chegou na educação, esse é um assunto e é um tema que eu gosto muito. Eu sei que vocês dois são muito dedicados a esse segmento. Dentro da tua atuação, das tuas ações enquanto vereador, Bruno, o que você tem percebido de maior desafio dentro da nossa educação municipal? Eu vejo, a primeira delas é que a gente consiga colocar as escolas todas em período integral. É muito difícil, nós sabemos do custo que isso traz para o município, nós sabemos que 65% de tudo que se arrecada fica na União, o município é o que menos recebe, sim, nós temos essa noção. Mas o estudo integral seria importantíssimo para o nosso munícipe, para o nosso jovem, para a nossa criança. Por quê? Eu sou professor de faculdade, eu fui conselheiro tutelar aqui em Santos, a gente sabe as mazelas e as dificuldades em todas as áreas. Né? Não pensemos que é só na periferia que nós temos problemas. Não, imagina. Em áreas nobres, áreas enfim, nobres. Tudo isso. Então, é importante que a gente consiga, por quê? A escola, ela não é só o berço da formação, ela é sintomática. Quando você pega uma criança que está tendo problemas de violência em casa, é a escola que percebe, é o professor, claro, na ponta. Quando falta uma alimentação adequada em casa, é a escola que compensa. Às vezes, levar para uma autoridade o conhecimento, às vezes a comunicação, o conselho tutelar, tudo passa pela escola. Então, se nós conseguirmos hoje uma escola integral de qualidade, como existem algumas no município, mas que possa ampliar para todas, sim, teria diferença. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Temos outros? Lógico que temos. Qualidade, formação do professor, para que ele tenha uma formação continuada, que a gente consiga trazer outros incentivos para cá, outras línguas estrangeiras, uma formação maior. A gente vive o Porto, a gente sabe que o pressuposto para um jovem entrar no mercado de trabalho na área portuária é o inglês. Se você não tem inglês, você não entra. Hoje, algumas empresas falam português e inglês é obrigatório, o diferencial para entrar é o espanhol, é o italiano. Então, esse tipo de circunstância tem que ser incentivado. É lógico, está longe da nossa realidade e do que a gente busca, mas a gente tem que ter uma meta a isso. Claro. Então, eu vejo hoje que o maior desafio é o estudo em tempo integral. Lógico que nós temos inúmeros problemas até chegar a esse ponto, mas a educação tem que ser tratada como prioridade. Inclusive, quando eu falo educação, não falo só as escolas municipais, eu falo as entidades do terceiro setor, sim, as entidades beneficentes que atuam na área educacional para suprir muitas vezes uma demanda que o poder público não consegue. Não consegue, exatamente. Eu acho que o Bruno está coberto de razão. A gente tem um problema muito grande também com relação aos recursos, né? A gente tem cerca de 36 mil alunos, 81 UMES, vou falar só das UMES, não vou entrar nas entidades do terceiro setor, e a gente tem aí pouco mais de 3 mil professores. Isso é muito complicado. Eu acho que nesse quesito a gente precisa sim de uma reposição automática. Muitos se afastam por doença, se aposentam, falecem. Então, isso não pode demorar, né? A gente tem diversos professores adjuntos aí trabalhando na carga completa de um professor. Tem que haver o reconhecimento do profissional. Falta muito isso. Eu não estou falando somente do governo do Santos. Isso é uma coisa... Isso é nacional. Nacional, exatamente. Isso é nacional. Sou filho de professor, então eu te falo com total conhecimento de causa que essa falta de reconhecimento do trabalho desse profissional já começa a prejudicar toda a cadeia. Claro. Aí a gente também, vou falar de outros problemas, como por exemplo, estrutura. Você tem que prover uma estrutura digna, não só para o aluno, mas para que o professor, para que o profissional de educação consiga ali estar num ambiente adequado. Também, né? Exatamente. Possa se desenvolver. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um olhar diferenciado para a educação. Eu acho que, assim, indo ao encontro do que o Bruno falou, ela é a base de tudo mesmo. Você não pode, de forma alguma, pensar em educação como custo, mas sim como investimento. Eu acabei Se a gente tem uma boa educação, a gente tem menos gasto em saúde, a gente não tem problema com segurança pública, a gente tem uma cidadania muito mais exacerbada, coisa que falta demais hoje no nosso país, não é em Santos, é no nosso país mesmo. No primeiro ano de mandato, eu fiz questão de ir em diversas unidades municipais de ensino. Cada um de nós acaba tendo um programa nosso, um sistema de trabalho, né? Eu faço
o Fiscaliza Santos, e ali eu consegui ver muito problema estrutural nas unidades. São prédios antigos que precisam de readequações. A gente sente que, até por falta de recursos, isso não é feito com a velocidade, com a necessidade que eles precisam. E eu acabei até destinando das minhas emendas parlamentares um valor para ajudar 12 das escolas municipais de Santos. De alguma forma, a gente sabe que é um valor pequeno que a gente recebe, né, Bruno? Mas a gente consegue ajudar, às vezes, na compra de um playground para a escola, às vezes na acessibilidade de uma sala de aula. A gente vai, aos pouquinhos, tentando ajudar na medida do possível e cobrando o Poder Executivo para que ele olhe a educação com a atenção que ela necessita. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa. Hoje recebemos os vereadores de Santos, Bruno Orlandi e Fabrício Cardoso. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aproveitando que a gente estava falando no último bloco, nós falamos um pouquinho sobre poluição no bloco anterior, poluição sonora. Eu queria falar um pouquinho, abrir esse bloco falando sobre sustentabilidade. Né? A gente já fez diversos programas aqui falando sobre o lixo. Eu acredito que o lixo seja realmente um dos maiores desafios desse século. Santos e a maior parte das cidades da Baixada Santista vive um desafio em virtude de um esgotamento do aterro sanitário. Como é que a Câmara está acompanhando essa situação que, ano passado, se ela já era urgente, agora, né, a gente sabe que tem um plano, um estudo, mas esse estudo já está atrasado para sair para a prática, né? É uma grande preocupação, Thalita. Eu tive recentemente, isso ano passado, no aterro sanitário, verificando as condições. Eu fui em loco até lá. Realmente, o trabalho ali tem sido efetuado dentro dos padrões colocados, mas ele está esgotando. Hoje, ele não consegue sobreviver por muito mais tempo. Sabemos que o Ministério Público acompanha isso de cátedra, sabemos que os prazos foram alongados, tem sido, mas de 2020 eu não acredito que passe. Não passa. A gente está no limite. Hoje, nós temos que ter uma política de resíduos sólidos muito mais voltada à sustentabilidade. Não podemos fazer diferente. A gente tem muita arrecadação de lixo em todos os municípios da Baixada Santista. Muita produção, né? A gente ainda produz muito lixo. E recicla muito pouco. Muito pouco. A gente poderia reciclar muito mais. A gente poderia ter uma destinação ao lixo muito maior. Na verdade, a gente utiliza muito pouco as energias alternativas, né? As renováveis. A gente podia ter uma usina diferenciada nesse sentido. A gente poderia aproveitar a própria energia solar na orla da praia para captação. A gente sabe que a orla é um dos lugares que mais gasta energia. Eu tive uma viagem recentemente, eu vi relógios funcionando em praças simplesmente com energia solar. Por que eu não posso instalar um refletor na praia e colocando ali a recepção dessa energia solar e que ela possa sustentar o quanto sol que a gente não tem pela praia? Nossa, a gente faria uma economia de energia absurda para o município. Exato. Então, nos próprios públicos, investimentos, talvez com uma parceria privada. Claro, público-privada. Então, esse tipo de circunstância é importantíssimo. E o lixo passa por isso. Nós temos que ter esse caminho. Hoje a gente acompanha a fiscalização disso, mas há necessidade de ações urgentes. O próximo governo dessa cidade, os governantes não vai de cada ter um cidade, aterro sanitário. Não vai. E vai passar muita dificuldade. Não vai ter. E, aliás, quem passa essa dificuldade não são os governos, somos nós, os sim, munícipes. Claro. Então, precisamos para ontem conversar com o secretário Libório, ele tem feito um bom trabalho. No próprio dia que eu estive no aterro, conversei com ele, há algumas possibilidades, mas que a gente possa avançar principalmente de forma metropolitana, porque é uma decisão cara, a gente sabe que o lixo é caro, mas há uma necessidade, porque além de tudo, lixo é saneamento básico, e saneamento básico é saúde. É saúde. E aí a gente volta à raiz de todo problema, educação. Educação. Né? Sempre educação. É o que eu falo, acho que a Câmara deu um passo muito grande, não só a Câmara, mas o Executivo, ao sancionar a Lei 952, que é a Lei de Política dos Resíduos Sólidos. Nós somos, se não me falha a memória, o primeiro município do Brasil a adequar a lei federal ao âmbito municipal. E por força de lei, é o que a gente fala, por não termos educação, talvez, né? Poucos têm essa educação de separar o orgânico do reciclável, agora se tornou obrigado
né? E dessa forma a gente consegue partir de um princípio e fazer um estudo no curto, médio e longo prazo acerca dos aterros, que vão receber muito menos resíduos. Tem que receber, Tem né? que receber muito menos resíduos. A gente sabe que a lei, como toda lei nova, ela gera alguns problemas no período de transição, que é natural. Coisa que a Câmara vai contornar também, aí, adequando aí a legalidade da coisa. Ela conflita com algumas outras legislações, mas assim, o quesito fundamental e social da Lei 952 é fenomenal, porque você, além de obrigar a separação desse tipo de resíduo, você acaba gerando ajudando renda. exatamente Você as gera renda, as cooperativas, pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, né, usuários de droga, que vão estar fazendo essa coleta através das entidades do terceiro setor. Algumas ONGs, como por exemplo a do Marcelo Adriano, fazem um excelente trabalho aí com cerca de 65 moradores de rua. Então assim, você tem toda a sustentabilidade alinhada com a questão social, com a responsabilidade social, é algo que é fundamental. Por isso que eu falo que é muito importante essa questão de o que é debatido na Câmara, em situações pertinentes como essa, quando são levadas a sério e sancionadas pelo Executivo, a gente vê que há algo maior em comum, né, o bem maior no quesito população, sustentabilidade. Tem que se partir de um princípio, tudo precisa de um primeiro passo. E esse acho que foi um grande passo que o governo deu, no sentido de... Eu beijo minha filha de 6 anos aí... A minha de 5 também, fala pra mim. Tudo? Pra separar tudo, e quando eu deixo a água ligada mais do que 1 minuto, ela fala que vai acabar a água do planeta. Fico muito feliz quando eu tomo bronca da minha filha. Eu também. E agradeço, falo, é isso mesmo, filha, você tá certa. Tá mudando, isso aí. Tá mudando. É muito legal, né? E constrange. Claro. E volta, constrange. Mas isso que é bom. Fantástico. É isso mesmo, a força da criança. Eles são verdadeiros multiplicadores. Exatamente. Saindo da sustentabilidade para falar um pouquinho de meio ambiente ainda, porque eu acho que afeta totalmente o meio ambiente, que é a questão das enchentes, né? A gente ontem choveu, né? Choveu forte no fim do dia, foi o suficiente para alagar ruas em Santos e alagar a Zona Noroeste, né? A Zona Noroeste novamente ficou debaixo d'água. Isso parece que é uma realidade para aquelas famílias que não tem que se acostumar com essa realidade. Como é que a Câmara tem acompanhado as obras de macrodrenagem naquela região? Vamos lá, isso é um grande desafio, extremamente complexo e que realmente causa um transtorno enorme a toda a população. Antes, esse desafio era para os moradores da Zona Noroeste, aqueles que são do poder público, enfim, têm essa responsabilidade. Hoje não mais. Não. Hoje ele afeta a entrada da cidade. Sim. Todos os moradores da cidade de Santos passam por essa dificuldade. Eu vejo ali 2 problemas maiores. O primeiro problema é o fato da Zona Noroeste, quando você tem maré cheia, estar abaixo do nível do mar. Então, só o fato da maré subir já causa esse desconforto. Sim. A gente tem um problema seríssimo nesse sentido. Por quê? Qualquer coisa que você faça ali, você tem que instalar bombas que tirem essa água e joguem de volta. Você tem um problema na sequência, que é o assoreamento dos rios do entorno. Perfeito. É um problema seríssimo que vem por conta de moradias que foram feitas muitos anos atrás. A gente está falando de 2, 3 anos, está falando de uma sequencialidade de fatos que culminaram no assoreamento de muitos rios, ou seja, você não tem a vazão. E as galerias pluviais que ficam ali embaixo da Zona Noroeste, da entrada de Santos, que tem o seu deságue ali no porto, muitas vezes não tem a limpeza necessária pelo período constante. Tem que ser constantemente feito e não consegue com tanta frequência quanto necessário. Então, esses 2 pilares, o rio assoreado e a limpeza da galeria pluvial, fazem uma dificuldade técnica para que a água possa escoar. E o segundo é a maré alta que traz esse trabalho. O programa Santos Novos Tempos vem de fato fazer isso, uma construção, uma macrodrenagem, tirando essa água dali e construindo uma situação melhor para a entrada da cidade quando você não tem esse alagamento. Os 2 problemas que envolvem isso são muito sérios. Nós temos uma obra de extrema complexidade, você tem que criar bags, enfim, para acomodar os resíduos que ficam dali, você tem uma série de problemas, e o custo. Altíssimo. Exatamente, é muito alto, é obra que tem que ser financiada pelo Banco Mundial, com recurso de financiamento público. O município, mas nem de perto tem um recurso para isso, é importante que a gente saiba, nem 5% do que se arrecada no município fica para o investimento, porque ou é folha de pagamento ou é custeio da máquina, você não tem condições, então você vive o que nós falávamos aqui no intervalo,
problema do federalismo. O recurso fica no governo federal, parte no governo estadual, mas uma parte pequena, e uma parte menor ainda para os municípios. Menor ainda. E, aí, e é aqui que tudo acontece. Exato. É aqui que o cidadão vive. E problemas como esse da entrada da cidade refletem diariamente no nosso município, no nosso dia a dia, e você acaba ficando refém de recursos exteriores para resolver um problema tão sério como esse, como aconteceu ontem. Eu acho que o Bruno foi cirúrgico nesse quesito. É uma pena que a gente não consiga dar uma data, que não se obtenha uma data, porque a vida dessas pessoas que moram na Zona Noroeste, claro que a entrada, como você falou, a entrada de Santos, passando por esses problemas, atrapalha todos os municípios daqui. Atrapalha os municípios e atrapalha o Porto de Santos. O Porto de Santos, economia. Mas principalmente para quem mora lá. É um pecado essas pessoas estarem aí né? aguardando, entra governo, sai governo, novas promessas, a gente sabe de todos os problemas, mas é preciso que de fato aconteça algo que mude a vida dessas pessoas, que não aguentam mais. Como o Bruno falou, não precisa, qualquer chuvinha já alaga. Qualquer chuvinha. E se não chover, quando a maré sobe, também alaga. Alaga. E a gente também tem um problema aqui nas comportas aqui da nossa Orla da Praia, que por falta de manutenção, por falta de investimento, também acabam agora trazendo um problema de fácil resolução e que tem assim, gerado um transtorno absurdo na vida de comerciantes e pessoas que residem naquele local. Então o problema se tornou... crônico. É isso aí. Crônico, exatamente isso. E a gente precisa sanar isso. Começa então do mais fácil para o mais difícil, não sei, mas cobra mais o governo federal, como você falou, né, Bruno? Precisa de investimento. Só que a população não aguenta mais que a gente fique falando, olha, a gente... Vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente promete isso, promete aquilo. Resolva, né? Precisa fazer. Gente, nosso tempo acabou. Apesar de ser Dia da Mulher, foi um grande prazer dividir a bancada com 2 homens, 2 representantes do povo, 2 jovens políticos. Eu acredito que a política precisa dessa renovação, precisa dessa oxigenação, porque senão a gente vai continuar vivendo mais do mesmo. Bruno, muito obrigado pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo. Ali, obrigado pelo carinho, quero agradecer o convite, estar aqui com vocês, poder nesse Dia das Mulheres dividir a bancada com você, mulher, com o Fabrício, que faz um grande trabalho na Câmara Municipal. Agradecer o convite, acho que nem todos sabem, mas atrás das câmeras aqui também existem mulheres ali na produção, a Carol, Alexia, outras, a Carol, né? Minhas meninas. Então, um parabéns a todas as mulheres e que vocês continuem embelezando o mundo e trazendo qualidade para esse mundo que precisa tanto. Fabrício, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite, uma honra estar aqui. O Bruno é um grande companheiro, um amigo de plenário, amigo meu e companheiro de plenário. Então, quando eu soube que era ele que ia estar presente, fiquei muito feliz. E, claro que não posso deixar de falar dessa data tão importante. Queria que tivessem mais mulheres aqui, mas temos 3 aqui, 4, né? Então, já não somos maioria. Isso é bom. Já não são maioria mesmo. E eu aproveito para desejar a ti, a todas as meninas, a todas as mulheres que nos assistem, um excelente Dia das Mulheres. Na verdade, vocês têm esse dia o ano inteiro, que vocês merecem isso, mas que hoje sejam mais lembradas do que normalmente. Vocês fazem toda a diferença na nossa vida. E antes de encerrar, eu não poderia deixar de homenagear todas as mulheres. Eu, particularmente, assim como Fabrício, acredito que Dia da Mulher são todos os dias. Mulher é mais forte que rocha, sabe ser dona de casa, esposa, executiva e ainda não perde a sensibilidade. Que bom que hoje nós, mulheres, estamos tendo a oportunidade de nos empoderarmos. Melhor, de buscarmos um espaço que sempre nos coube. Não tem essa de que homem é melhor do que mulher ou vice-versa. A luta é para que sejamos tratadas da mesma maneira, tenhamos as mesmas oportunidades. Porque, afinal, podemos crescer juntos, lado a lado. Todo homem bem-sucedido tem ao lado, e não atrás, a companhia de uma mulher. Não é à toa que no jogo de xadrez, bem como no jogo da vida, a dama é a peça mais forte. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Tchau.